Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, né? Toda a nossa formação cristã, nosso conhecimento, o meu particularmente, né? É da escola bíblica dominical, participando anos a fio da nossa escola bíblica dominical. E a leitura diária da palavra do Senhor. Então é uma bênção poder conhecer a palavra de Deus, poder experimentar, provar e ver, né? Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer uma oração apresentando este domingo, essas primeiras horas do nosso dia, deste domingo, né, consagrado ao Senhor, que nós entregamos a Ele. Ore e fale com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, para essa escola bíblica dominical, para aprendermos, Papai amado do Senhor, aprendermos o quanto o Senhor é manso, o Senhor é humilde de coração, aprendermos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua vontade sobre nós. Dá-nos entendimento, ó Deus, abre o nosso entendimento, Papai, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, entregamos esse dia na Tua presença, Pai. Agradecemos ao Senhor por mais um domingo de graça, de misericórdia, de saúde, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nosso coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, pela provisão, pela proteção, ó Deus, que o Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre nós e nos protegido de todo mal, ó Pai. Nós Te louvamos, nós queremos declarar nesta manhã o nosso amor, ó Deus, ao Senhor, a nossa dedicação, ó Pai. Queremos entregar diante do Teu altar as nossas vidas, os nossos corações, os nossos desejos, ó Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Colocamos tudo diante do Teu altar, ó Pai, colocamos tudo diante dos Teus cuidados. Estamos aqui tão somente para honrar o Senhor, ó Deus, para louvar o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o 44 do cantor? Número 44, a linda história. Vamos lá? Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, Ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com Ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas Ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor.
Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a Ele eu tudo exponho e me livras com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória com os santos com fervor. Vamos cantar o 155. 155, grande amigo. Vamos lá? Em Jesus, amigo, temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia, Jesus, nós louvamos, papai, o teu nome mais uma vez, ó Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos, ó Deus, pelo Senhor. Clamamos, papai, pelos teus cuidados, pelas tuas mãos a nos amparar, ó Deus, pelas tuas mãos sobre nós, ó Pai, que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor nessa terra, que sejamos, ó Pai, cartas lidas pelo mundo, papai, mas escritas pelo Senhor, ó papai querido, que nós possamos dar, papai, onde nós formos, um bom testemunho, ó Deus, que as pessoas conheçam o Senhor através de nós, ó Pai, através das nossas ações, através, ó Pai, das nossas palavras, papai, através dos nossos cânticos. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, que haja mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos, ó Deus, menos do nosso ego, papai. Nos ensina nesta manhã, nos ensina a tua palavra que é boa, perfeita e agradável, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Em nome de Jesus, abre o nosso coração para aprendermos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.
Graça e paz a todos, amados irmãos, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós passamos uma paz, amados, nós passamos uma noite orando, clamando a Deus, orando por nossas famílias, por cada família da igreja, por cada vida. Passamos, não só nós aqui na nossa congregação, mas também a nossa igreja mãe, a nossa igreja sede, ali com o pastor Cristiano. Vários grupos orando, cada hora, da meia-noite do sábado até às 6 horas da manhã de hoje. Pessoas orando, clamando a Deus, para que venha cura sobre esse Covid, né, que venha essa vacina logo, todos venham ser vacinados, que possamos sair dessa crise, dessa situação tão difícil, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão passando dificuldade com suas empresas por causa dessa situação. Muitas igrejas, congregações estão passando dificuldade também, meus amados irmãos, porque são igrejas pequenas que não têm condição, estão no campo aí, missões, e estão com muitas dificuldades. Nós precisamos orar por essas igrejas, por esses missionários que estão no campo, em lugares distantes, difíceis de acesso, e que por causa da pandemia a situação ficou muito difícil. Então nós devemos estar orando por eles. Estávamos orando nessa noite e pedindo a Deus que venha trazer cura, libertação e restauração em nome do Senhor Jesus. Venha cuidar dessas amadas igrejas. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar e te exaltar por cada vida aqui presente. Meu Deus, por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor fale ao coração deles poderosamente. Que a tua palavra, Pai amado, que é viva e é eficaz. Nós vamos hoje falar um pouco sobre sem santificação ninguém verá a Deus. Um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, se irmãos quiserem, podem abrir. E se tiver alguma pergunta, amados irmãos, após a palavra, nós estaremos dando oportunidade para perguntas. Como nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, depois que nós terminarmos a ministração e encerrarmos aqui, quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, nós estaremos falando, respondendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Para você não sair daqui com nenhuma dúvida, com nenhuma incerteza, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, meus amados irmãos: esforçai-vos para viver em paz com todos as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é a tua palavra e que ela venha de encontro ao nosso coração nessa noite, nessa manhã. O Senhor fala conosco, Pai, de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como a gente passa a noite, né? Pensa que aí vai no embalo da noite, mas não, é de manhã já, graças a Deus. E vamos estar ministrando sobre essa palavra. Para nós entendermos, amado, a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor. É um mistério. Algumas pessoas, alguns teólogos, biblistas, têm um nome ali que eles acham que pode ser, mas, no geral, nós sabemos que a carta aos Hebreus, não sabemos quem foi o seu autor. Sabemos que ela foi escrita aos judeus cristãos. Amém? Aos judeus cristãos, essa carta foi escrita para eles. Eles estavam vivendo uma situação muito difícil, estavam vivendo uma situação que as tradições, né, da lei ali, da judaica, estavam tentando ser inseridas ali por falsos mestres. E aí essa carta fala a eles para tentar orientá-los a essa situação. Então há várias situações aqui na carta
aos Hebreus, mas eu queria frisar essa, que está no versículo 14 do capítulo 12, sobre buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Eu quero distinguir aqui algo importante. Salvação, justificação, não quer dizer santificação, amém? Justificação, ela é um ato. Salvação é um ato. O Senhor te salvou, você já é salvo pelo Senhor, amém? É um ato. Santificação é um processo. Santificação é um processo. Eu queria que os irmãos entendessem bem isso, porque às vezes a gente mistura. Eu sou salvo, eu sou santo. Não. Amém? Eu sou salvo, sou justificado. Cuidado. Não, sou justificado, sou santo. Não. Santificação é um processo. Você vai crescendo na santificação. E é algo que nós vamos falar hoje, nós temos que estar bem atento a isso. Porque é um perigo que às vezes nós nos equivocamos, achamos que nós somos salvos e podemos andar de qualquer maneira, de qualquer forma. E isso não é verdade. Isso é um perigo. Então, para nós entendermos isso aqui, entenda algo. Justificação, salvação é um ato. O Senhor te salvou, você aceitou a Cristo como único salvador da sua vida, você abriu o seu coração, a palavra falou ao seu coração. Pronto, você é salvo. Agora, a santificação, ela é um processo. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Eu notei um comentário dele aqui e eu quero falar com os irmãos, só para os irmãos verem. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a justificação é um ato, mas a santificação um processo. A justificação acontece fora de nós, a santificação dentro de nós. Na justificação somos declarados quites com a lei de Deus. Na santificação somos capacitados pelo Espírito Santo a obedecer à lei de Deus. A justificação nos leva ao céu. A santificação traz o céu a nós. A santificação é a evidência da justificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, pois só os puros de coração verão a Deus. Amém? Quer dizer, a justificação nos leva ao céu. Essa frase que é interessante. E a santificação traz o céu até nós. É algo para nós refletirmos. Por que eu estou falando isso, amados irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão dando muito valor a essa palavra santificação. Acham hoje, por causa da teologia da libertação, né, ela acha, ela mostra algo que não precisamos ter uma vida santa, uma vida de santificação, uma vida de busca à santidade do Senhor, a santidade perante ao Senhor. E é um engano que nós temos que tomar cuidado para não cair nele. Primeira coisa que eu queria falar, amados, primeiro ponto que eu queria falar para os amados, esse versículo 14, é quando ele fala assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscai a paz com todos. O que é essa paz com todos? Primeira coisa que nós temos que entender é que essa paz, buscar essa paz com todos, aqui nós temos que entender que ele está falando a igreja do povo judeu, os cristãos judeus. Primeira coisa que nós temos que buscar é a paz com os nossos irmãos. Primeira coisa, com aqueles que estão conosco, com aqueles que vivem conosco. Olha só o que diz em Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo algo para nós em Romanos 14, 19, que tudo aquilo que promove e conduz à paz, que nós possamos fazer. A paz mútua. Meu amado, nós temos que entender algo, e isso está em nossa mente, que nós temos que ter paz aonde nós congregamos, nós temos que ter paz aonde nós vivemos. Nós temos que buscar essa paz, mutuamente. Ajudar, esforçar e ajudar aos nossos irmãos a caminhar.
Nós temos que ter isso em nossas vidas. Hoje também está tendo um perigo que está muito, um ensinamento muito individualista. Entenda algo, amado irmão, igreja, você que faz parte de uma igreja, você não anda sozinho. Então, quando aqui está falando mutuamente, aperfeiçoando mutuamente, que nós possamos crescer mutuamente, cada um crescendo, juntos, unidos, numa caminhada só, num propósito só. Ninguém pode ficar para trás. E você tem que buscar essa paz, buscar ter essa paz, essa comunhão com os irmãos. Esforçar para ter isso. E agora vamos estender mais para fora, meus irmãos. Não só no quadro da igreja, da congregação, mas agora no quadro no seu lar. Você tem que buscar essa paz. E junto, buscando essa paz, crescer mutuamente. Muitas vezes, amados irmãos, nós saímos da igreja bem restaurados, renovados, né, felizes, mas chegamos em nosso lar, parece que algo transforma. E aquilo que era paz, era o sossego, agora você veio, né, tranquilo, veio até leve, né? Parecia nem como você não sabe nem como chegou na sua casa. Mas aí naquele momento você chega na sua casa, parece que veio uma nuvem negra, né? E aquilo que parecia ser paz, já não é mais. Então, amados irmãos, a primeira coisa que eu e você temos que entender, que nós temos que nos esforçar para ter a paz com todos. Na igreja, em nosso lar, aonde nós trabalhamos, aonde nós convivemos, nós temos que buscar a paz. E essa paz, ela tem que fazer o que, amado? Um ajudar ao outro para crescer, para desenvolver. Mutuamente. Crescer, nós vamos colocar aqui na presença de Deus. Aqui nós estamos falando de uma vida cristã. Mas se você não tiver paz aonde você está, se você não tiver tranquilidade, infelizmente você não vai desenvolver da melhor forma possível. Então nós precisamos desenvolver mutuamente, juntos. Essa paz também, para que o que, amados? Para que aquele que está mais fraco, aquele que está manco, aquele que não está conseguindo caminhar, você possa pegá-lo e levá-lo. Ajudar essa vida a caminhar. Cristão, ele não deixa o irmão só. Ele não abandona o irmão. Ele não abandona. Tem um texto que eu coloquei no grupo de oração. As pessoas podem até não querer que você fale com elas. Podem até querer que você não fique com elas. Mas elas não podem impedir você de orar por elas. Amém? Você não pode impedir. A pessoa não pode impedir você de orar por elas. Ela pode impedir você de falar com ela, ela pode impedir você de estar com ela, mas ela não pode te pedir de orar por ela. E é um dos pontos que nós temos que entender aqui agora, é esse. Ah, mas ela não quer ficar comigo, ela não quer que eu vou na casa dela, tudo bem. Mas você pode orar. Você pode colocar ela na presença de Deus. Pode pedir a Deus que possa fortalecê-la, para que ela levante e continue o caminho. Que ela conheça Cristo, que ela seja transformada por Cristo. Então, meu amado, minha amada irmã, nós temos que entender isso. Eu não posso ficar feliz, a igreja do Senhor não pode ficar feliz com uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que está desanimada, desencorajada. Nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Orar, estimular, encorajá-la a se levantar e a caminhar de novo. Seja você essa pessoa. Busque isso. É essa paz, amados. Essa paz nós temos que ter com todos. Poder chegar, poder ajudar e caminhar juntos, estar felizes juntos e romper juntos. O ser humano, às vezes, ele é difícil, e é verdade. Mas todos nós somos difíceis. Todos nós temos nossos enjoos, não é verdade?
você parar para ver assim, tem vezes você olha no espelho, nem você se aguenta. Você olha assim, nem eu estou me aguentando hoje. Acontece, amados, a gente tem essa situação. Então, nós temos que entender que as pessoas também são assim. E que nós temos que ter essa compreensão e buscar ter paz e esse entendimento e caminhar e ajudar os nossos irmãos. Olha o que diz em Hebreus, está aqui no nosso texto, Hebreus 13, 12, 13. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Amém? Aquele que está desanimado, aquele que não está conseguindo caminhar mais, aquele que não está mais acompanhando a igreja ou acompanhando a sua comunidade, vamos aplanar o caminho, vamos endireitar o caminho para que ele comece a o quê? A caminhar e seja curado. Quantas pessoas estão à beira do caminho porque estão magoadas, chateadas? Já parou para pensar? Quantas pessoas? Porque ouviu algo ou interpretou algo erradamente, já leva para o lado pessoal e para de caminhar, porque ela está ferida, e como ela está ferida, qualquer coisa que acontece, ela fica já magoada, chateada, fechada, e aí ela não anda mais, ela começa a embirrar e não começa mais a caminhar. Muitas pessoas são assim, amados irmãos, e nós temos que entender isso, e por isso nós temos que tentar buscar ter um relacionamento, ter uma paz, para que possamos estar juntos ali, caminhando com as pessoas, para que as pessoas sejam o quê? Curadas, e aquilo que está magoando o coração dela, aquilo que está afetando o coração dela, seja curado, e ela comece a caminhar. Não adianta, amados irmãos, ferida tem que ser tratada. Não adianta nós escondermos ou nos afastarmos. De todo jeito, você vai ter que tratar essa ferida. Eu vou para outro lugar. Meu amado, você vai ter que tratar a sua ferida naquele outro lugar. Não adianta você fugir. Quem tem um exemplo disso é Jonas, né? Não adianta você fugir. Ele tinha uma ferida ali contra o povo de Nínive. E mesmo depois de Deus salvar aquela nação, ele teve que trabalhar na vida de Jonas. E assim somos nós, amados irmãos. Então não fuja. Receba o tratamento. E caminhe. Então nós precisamos andar juntos e caminharmos juntos. E não permitir que a situação, as circunstâncias nos deixem parar. Mas nós temos que estimular, temos que orar, temos que ajudar um ao outro e viver em paz um com o outro. Não viver em guerra, porque isso esgota. Amém? Se viver em guerra com a outra pessoa, isso te esgota. Isso só vai ferindo mais. Então, nós temos que entender isso. O que nenhum deles perca a graça do Senhor Jesus. Para que não nós perca aquela comunhão, a graça, aquilo que nós temos com o Senhor. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Olha só, amado, aquilo que não é tratado, aquilo que não é cuidado, aquilo que não é restaurado, o que acontece, amado? Começa o quê? A contaminar mais e mais pessoas. Por que quando a pessoa é picada por cobra, ela vai só piorando? Por quê, amados? Porque o veneno, ele vai se espalhando. Foi picado no pé. Ali o pé começa a inchar, dependendo do veneno, começa a necrosar, e aquele veneno vai subindo pela perna e vai afetando outros órgãos, e tem veneno que vai até afetar o quê? A respiração pulmonar da pessoa.
Alguns aceleram o coração. E aquilo que era só uma picada ali, 2 furinhos no pé, que você nem às vezes percebe, agora o quê? Está afetando todo o corpo. E a pessoa já não consegue mais andar, não consegue mais respirar direito, e se não for tratado, ela morre. Assim é o veneno, amado. Se nós não tratarmos, assim é conosco. Se nós não tratarmos imediatamente, ele vai crescendo. Ele vai contaminando o corpo, até envenenar muitos e até matar. Então, meu amado, minha amada irmã, nós temos que estar percebidos disso hoje, nessa manhã. Não permitir, e isso, amado, nós temos que leve também, não só no meio que você convive, cristão, mas leve isso também para o seu lar, leve isso também para o seu trabalho. Amém? Você que é cristão, você tem que ser sincero, não grosso. Há uma diferença entre sinceridade e ser grosso, né? É a diferença, porque eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é grosso sem educação. É diferente. Porque a pessoa que é grossa sem educação, acha que ela está sendo sincera. Não. Você pode ser sincero, falando com amor, com educação e com gentileza. E você pode ser sincero. Não é isso? Jesus não foi sincero com aquela mulher que eles iam apedrejá-la? Chegou para ela, podia ter falado o que, amado? Depois que todo mundo foi embora. Cria vergonha dessa cara, não peques mais. Fui sincero. Não é? Não podia ter falado assim, Jesus? Mas o que Jesus falou para ela? Alguém te acusa? Tem alguém aqui te acusando? Não. Nem eu. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele foi sincero com amor. Então não confunda, não misture sinceridade com falta de educação, grosseria. Eu acho bom que tem pessoa que acha que é virtude, né? Eu falo mesmo. Você fala, não, isso é sem educação. Isso não é virtude, isso é falta de educação. Você pode falar, ser sincero e ser educado. Falar com amor, falar com carinho. Isso demonstra amor. Amém? Então, amados irmãos, nós temos que ter isso em nosso coração. Nós temos que ter isso em nossas vidas. Quando nós falamos em andar em paz, é pegar, ajudar um ao outro, estimular um ao outro, orientá-lo para ele não caia em alguma falha, para que ele se restabeleça e caminhe conosco. Caminhe com a igreja. Tenha paz. E algo que eu e você temos que ter, amado, e buscar de todo o coração é paz. Eu não sei vocês, amados, mas eu tenho algo comigo. Quando eu estou com alguma coisa com alguma pessoa, entrei em alguma discordância com a pessoa, se eu não conseguir falar com ela, eu não consigo nem dormir. Eu fico inquieto. Um dia um irmão, o pastor tinha falado algo para nós, dado uma direção, isso há uns 15 anos atrás, e esse irmão quis fazer aquilo que o pastor tinha ordenado para não fazer. Ele era um obreiro, como eu, e eu falei para ele, irmão, não faça. Mas ele achou ruim, eu faço, eu sou obreiro, tudo. Eu falei, meu irmão, você é obreiro, mas o pastor ordenou para não fazer, eu não posso fazer. E deu ali ficou aquela situação chata, e naquela situação chata, nós fomos embora para casa, amado, mas eu não dei conta de ficar em paz. Não dei conta. O que eu fiz? Nós, à noite, falei no meu coração que era o culto. Era um culto de quarta-feira, era terça-feira, mas o culto da quarta, nós discutimos na terça, quarta-feira nós fomos para o culto. Primeira coisa que eu sempre gosto de ficar na portaria ali, primeira coisa que ele chegou, eu chamei ele, irmão, eu quero pedir perdão, por isso não foi certo a minha maneira de falar, tudo. O irmão também falou, eu quero pedir perdão, tudo. E acabou ali. Acabou ali. Resolvemos o problema, não precisamos ser grosseiro com ninguém, e ali nós nos amamos, somos irmãos em Cristo Jesus. Hoje ele está numa igreja, eu estou em outra, mas nós nos comunicamos, tudo, e acabou. Mas infelizmente, amados irmãos, se nós deixarmos isso crescer em nosso coração, vai fazer cada vez ficar pior. E há um perigo.
Porque isso vai te matar e matar o seu irmão. Isso pode matar a igreja do Senhor. Pode matar a igreja do Senhor. Então tome cuidado, seja sincero, mas com sinceridade, com amor, com delicadeza, com educação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro ponto importante que nós vemos é Hebreus 10, do 24 ao 25. Olha o que diz Hebreus 10, do 24 ao 25. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motiva-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Outra vez, fala sobre motivação, animar os irmãos, estarmos juntos, animados, buscar encorajar e buscar a manifestação do amor fraternal. Isso é muito importante, amados. Isso é muito sério. E ter isso no seu coração, buscar isso, esse amor, essa paz, essa tranquilidade, para convivermos em harmonia. E aí sim, convivendo em harmonia, o quê? Desenvolver o melhor possível para o Senhor, para Deus. Entenda isso, amados irmãos. É interessante que a pessoa, às vezes, ela não leva para o lado espiritual, né, para o lado cristão, mas eles aproveitam esses textos para estimular suas equipes. Eles usam a palavra de Deus, usam a Bíblia para estimular as suas equipes. Quando eu trabalhava no comércio, de manhã a primeira coisa que nós fazíamos era ler um texto, meditar naquele texto, e através daquele texto estimular aos amados a terem essa posição, a esse ânimo de fazer isso, ajudar um ao outro, para que a produtividade seja o quê? Crescente. Assim, amado, é algo tão óbvio, mas às vezes não entendemos isso e não fazemos isso no meio nosso cristão. Que é pegar essa palavra aqui agora, compreendê-la, reunirmos nós aqui e fazermos o nosso melhor para que a obra do Senhor seja o quê? Crescente. E que ninguém fique para trás, mas que todos caminhem juntos. Porque, entenda bem, se a gente tem uma mania, egoísmo, né? Se eu estou bem, não importa. Não. Para tudo andar bem, amado, como nós somos um corpo, para tudo aconteça bem, todos têm que estar caminhando na mesma função, na mesma direção. É como uma empresa. Se o proprietário pensar só nele, logo ele quebra. E vai indo, amados. Assim é a igreja do Senhor, assim é o povo de Deus. Ele tem que buscar harmonia, buscar encorajamento e ajudar um ao outro a caminhar, para que aquilo que o Senhor tem para a igreja, aquilo que o Senhor tem para o seu corpo, seja realizado, cumprido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo, falando à igreja de Coríntios, 2 Coríntios. Está aqui no meu texto, vou ler aqui. Sem mais, 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal, e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Amém, amados? Isso é tão interessante, é tão lindo. Procurar agir com maturidade, tende bom ânimo. Quem já viveu com pessoa desanimada, amado, é terrível. Você chega todo animado, né? Vamos, a pessoa só põe dificuldade, só põe
problema. Você vem tão animado para fazer algo, né? Vamos fazer isso, vamos evangelizar, vamos orientar, vamos... Aí a pessoa, não, vai chover. Não, esse horário tem sol. E a pessoa só põe o quê? Negatividade, desânimo. Por isso que a palavra fala aqui algo importante para nós, por isso que Paulo está dizendo aos irmãos aqui, no final da carta dele, aos Coríntios, o que, amados? Tem de bom ânimo. Tem essa matéria, tem de bom ânimo. Estimule os outros também a ter isso. Encorajai-vos mutuamente. O que é isso, amado? Você não está sozinho. Vamos ver aqui agora essa pandemia. É você encorajar o seu irmão, meu irmão, não desanime. Você não está sozinho, nós estamos aqui juntos, estamos orando e crendo num Deus que pode fazer o impossível. É ter esse ânimo, é ter essa disposição, amados irmãos. Encorajar um ao outro, estimular um ao outro. E muitas vezes, amados, nós não fazemos isso. Achamos melhor o quê? Desanimar. Ter um só pensamento, uma só direção. Pensar não só em um, mas pensar num todo. No bem de todos. E aí fala, o Deus de amor e paz estará convosco. Se nós olharmos o Salmo 133, que foi ministrado pela Patrícia aqui domingo passado, o que ele fala? Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Porque a palavra fala, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, amados, se nós olharmos esse texto, se nós contemplarmos esse texto, olha o que a palavra diz aqui agora. Paulo dizendo à igreja de Coríntios, e o Deus de amor e paz estará convosco. Então, aonde há harmonia, aonde há a comunhão, aonde há um propósito só, uma só direção, ali o Senhor ordena o quê? A bênção, porque ali se faz presente. Isso, amado, no seu lar, aqui está falando na igreja, mas isso também no seu lar, isso também no seu trabalho, aonde você estiver. Que ali o Senhor estará contigo. Você não estará sozinho. Amém. Outro ponto que nós vemos nesse versículo, nós lemos, é a santificação. Vamos ver aqui então alguns pontos importantes sobre a santificação, amados. É uma palavra distinta de santidade. Hebreus 12, 10. Vamos ali em Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Amém, amados? Então, o que está dizendo aqui? Deus, Ele nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade, da santidade do Senhor. Por isso que é um processo. O Senhor vai me orientando, o Senhor vai me corrigindo, e eu vou cada dia mais me aproximando dessa santidade. Amém, amado? Cada dia eu vou me aperfeiçoando. Eu tenho que entender isso. Que não é, eu me converti hoje, amanhã eu já estou com a auréola na cabeça. Não. É um processo. E esse processo só vai terminar quando nós estivermos na glória com o Senhor. Só lá. Aqui eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que crescer nessa busca dessa santidade, desse crescimento, de estar na presença de Deus. O problema é que às vezes nós queremos fazer por nossa própria vontade, por nossa própria força. E não é por nossa própria vontade e não é por nossa própria força. É quando eu vou buscando no Senhor, eu vou me alimentando do Senhor,
Eu vou aprendendo da palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai falando comigo, eu vou me esforçando para aprender do Senhor. Quanto mais eu aprendo do Senhor, mais eu sei como eu devo agir e como eu devo comportar. Amém? É interessante, amados irmãos, que é o cuidado agora que nós temos que ter. Como eu falei da paz, a paz com todos, às vezes nos confundimos. E achamos que nós podemos bular algumas coisas da santificação, porque nós queremos buscar a paz com todos. E isso é um perigo. Eu não posso me amoldar ao mundo para agradar as pessoas e buscar a paz com elas. Não, eu tenho que ser sincero, falar com amor, mas tenho que mostrar a elas que a minha vida não está pautada no padrão do mundo, mas a minha vida está pautada no padrão cristão, padrão bíblico. É isso que nós temos que mostrar também. Ah, não, aí muitas pessoas falam assim, não, mas eu não quero ter problema. Meu amado, você não precisa ter problema. Você tem que viver o que você crê. Se aquilo me afronta, se aquilo vai contra os preceitos bíblicos, eu não vou fazer. E muitas vezes hoje as pessoas, erroneamente, não, para trazer a pessoa, para agradar a pessoa, para ter paz com a pessoa, ela omite a sua vida de santidade, de compromisso com Deus. E não é assim, amados. Entenda bem, eu tenho que agradar a quem? A Deus, não ao homem. Tenho que agradar a Deus. Então vamos ver alguns pontos importantes sobre isso, nesses alguns textos bíblicos aqui, para nos alertar sobre isso. Muita gente deixa de buscar a santidade, deixa a santidade, o compromisso de servir ao Senhor com honra, com toda a sua força, em segundo lugar, para agradar os outros. Tome cuidado com isso, amados. Tome cuidado com isso. Em primeiro lugar, tem que ser a nossa vida com Deus. A nossa santificação, nosso caminho de santidade diante de Deus. Vamos ver alguns textos, amados. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Olha o que diz, amados. Quem está dizendo isso? Paulo. Se eu fosse agradar os homens, não poderia ser o que, amados? Servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo. Paulo foi convocado por Cristo. O Senhor nos chamou. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos resgatou das trevas. E agora, eu sou de Cristo. E a minha vida agora é para servir a Cristo. Não ao mundo, não agradar ao homem, mas agradar a Cristo, ao Senhor. O problema é que nós temos um pensamento se eu não agradar as pessoas. Não, meu amado. Você tem que agradar a Cristo. E andando em santidade, andando em compromisso com o Senhor, andando na palavra de Deus, o que vai acontecer? As pessoas vão te olhar. E como aquela amada mulher olhou para Eliseu e disse assim, ali é um homem de Deus. Ali é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. Se você andar em santidade, andar em compromisso com o Senhor, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você. Mesmo que no primeiro momento elas te rejeitem, mas elas vão olhar para você e vão ver em você algo diferente. A presença de Deus na sua vida. Ela sabe que pode contar com você. Que você não é mentiroso. Que você não é enganador. Que você é sincero e verdadeiro. Então, meu amado irmão, Paulo orienta e nos orienta a isso também. A ter esse cuidado, a ter essa dedicação. A não agradar o homem, mas agradar a Deus. A não agradar o mundo, mas agradar ao Senhor. Outro ponto importante está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Olha o que diz. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amoldeis as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância.
Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que considerar aquele que nos chamou, a santidade daquele que nos chamou. Eu não posso me amoldar ao mundo. Eu não posso querer agradar ao mundo e servir a Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Vou dar um exemplo aqui, amados. Depois, se os irmãos quiserem perguntar, vou dar um exemplo, mas agora, os irmãos. Por exemplo, está tendo algo aí de falar assim, dentro de 4 paredes você pode fazer o que quer. Falando do casal, né? O casal. É um engano, mentira. Não tem problema, é um casal cristão. Não tem problema, é um casal cristão. Mas dentro de 4 paredes você pode fazer o que você quiser. Cuidado, mentira. Mentira. Não é pode fazer o que quiser não, meu amado. Vou te dar um exemplo. Sodomismo é pecado. E a Bíblia fala algo interessante sobre isso. Não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Então o sodomismo, amado, é um pecado e não herdará o reino de Deus. Isso é bíblico. Aí a pessoa chega para ter a mente corrompida, a mente distorcida. Não, nós somos casados dentro de 4 paredes. Não, meu amado, não existe isso. Amém? O Senhor está lá, junto, presente na sua vida, com a sua esposa, e vice-versa. Deus abençoou o casamento. Mas tem que ter um compromisso de santidade. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo. E muitas pessoas, e são pastores, amados, estão falando sobre isso. Toma cuidado do que você está ouvindo. Somos casados mesmo. Tudo tem os limites. Então, tome cuidado com isso. Busque na palavra de Deus, busque orientação de Deus, ore, busque no Senhor, para que não esteja cometendo algo que não agrade a Deus. Outro ponto importante, amados irmãos, 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Meu amado, vaso de honra. O que está em você é o Espírito Santo de Deus. Amém? O que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Não se contamine com a impureza do mundo. Não se contamine com o padrão do mundo. Mas se encha, seja um vaso de honra, que honra ao Senhor, que honre a Deus. Que seja útil para o trabalho, para o bom serviço. Independente que você seja um vaso de ouro, de prata, de barro, de ferro, mas que seja um vaso de honra, útil para a obra do Senhor. Porque nem todos vai ser vaso de ouro, nem todos vão ser vaso de prata, mas que você seja um vaso de madeira ou de barro, mas seja para a honra do Senhor, para a boa obra do Senhor, para que a presença de Deus venha reinar em sua vida. E isso é tão sério, amados irmãos. Vamos tirar para nossas vidas mesmo. Se nós pegarmos uma jarra linda, bonita, de prata, pegar a água ali do bebedouro, encher ela, e se olhar para dentro dela e ver ela cheia de lodo, você vai ter coragem de tomar? Você não vai ter coragem de tomar. Você vai fazer o quê, amado? A água está limpa, o vaso é até bonito, a jarra é até bonita, mas está suja. Você vai jogar toda aquela água que estava pura fora.
Assim somos nós, amados irmãos. Se eu e você não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, cheios da presença de Deus, santificando o Senhor, como poderemos honrar a esse Deus? Nós devemos ser vasos de honra em todos os lugares de nossas vidas. Amém? Aleluia. Outro ponto importante, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis, 1 Coríntios 6, 9 ao 11, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo, amado, é santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. E é algo que eu e você temos que entender. Hoje, as pessoas têm um engano da palavra livre, né? Eu sou livre. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para servir a Deus. Você é livre da escravidão do pecado. Você não é livre para fazer qualquer coisa, meu amado. Amém? Nem tudo nos convém fazer. Nós temos que dar essa orientação, nós temos que ter essa vida de comunhão com o Senhor e de santificação. Eu não posso agradar a mim mesmo, eu não posso agradar aos outros, tenho que agradar a Deus. Eu tenho que buscar cada dia mais crescer na presença de Deus. Cada dia mais e mais crescer diante do Senhor, em sua santidade. E muitas vezes não estamos fazendo isso. Não podemos deixar nos corromper com esse mundo. Aquela coisa, né? Se todo mundo faz, eu vou fazer. Não, amado. Todo mundo pode fazer, você não faz porque você serve a um Deus vivo. Você é servo do Senhor. Ei, amado, tem tanta proposta que chega, né? Tanta proposta que chega. Faz isso, faz. Você é bobo, ninguém está vendo. Meu amado, Deus está vendo. E o pior, quando você está tendo essa atitude que não agrada a Deus, não é só Deus que está vendo, não, mas o inimigo também. Esperando uma brecha para destruir sua vida. Então, amados irmãos, que nós possamos ter essa vida de santidade, de busca de santidade, de busca de estar em paz com todos, ajudando os nossos irmãos a caminhar conforme a vontade do Senhor. Buscar a paz com todos, amados, mas não omitir a verdade. Amém? Não omitir a verdade. Para ter paz eu vou ser dessa maneira. Não. Tenha a sua posição de cristão. Servo do Senhor. Se as pessoas... mas... Não, minha posição é essa, sou cristão e não concordo com a forma que você está agindo. Seja sincero. Seja direto. Com amor. Amém? Outro ponto. Não permitir que essa atitude atrapalhe nossa santificação. As atitudes que acontecem no mundo, as situações que acontecem atrapalham a nossa santificação. Que essa paz que nós queremos ter não atrapalhe a nossa santificação. Que nós possamos entender algo, que nós estamos aqui para agradar a Deus, não ao homem. Eu e você estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Não ser moldados pelo mundo e pelos seus padrões. Muitas pessoas estão querendo ser cristãs, mas tendo uma vida que não condiz com a vida cristã. Seguindo os padrões do mundo. Seguindo os prazeres do mundo. Nós não, amados.
Nós não seguimos o padrão do mundo. Nós seguimos o padrão de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E discípulo anda nos mesmos passos que o seu mestre. Não é isso? Aonde o mestre vai, o discípulo vai atrás. Agindo conforme o seu mestre age. Nós somos discípulos de Cristo. Somos discípulos do Senhor. Então, que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus, uma vida que honre a Deus, e sejamos vasos de honra aonde nós estivermos. Amém? E possam olhar para nós e ver em nós a presença de Deus, a presença de Cristo. Com a nossa vida, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de caminhar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O amado, 1 Pedro, vou aqui avisar, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 e 16. Amém? Vamos orar então, amados. Oremos para que nós tenhamos uma vida de paz com todos. Buscamos a paz, a ter paz com todos os irmãos. E oremos também para que possamos caminhar em santidade cada dia mais e mais. Sejamos vasos de honra. Amém? Possamos estimular nossos irmãos, ajudar nossos irmãos nessa caminhada e sermos ajudados mutuamente, um ajudando o outro, um encorajando o outro, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer por essa palavra. Pai amado, fala conosco, ó Deus, cada dia mais e mais. Que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida, ó Pai amado, de santidade, de cada dia mais e mais crescer em Tua presença, buscando a paz com todos, buscando ajudar a todos, caminhar juntos num só propósito, numa só direção, estimulando, encorajando e sendo encorajado, animados, ó Pai, para cumprir a Tua vontade e o Teu desejo. Meu Deus, meu Pai, que tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que tudo aquilo que tenta contaminar a Tua igreja, ó Pai amado, Pai querido, contaminar o corpo de Cristo, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Mas que no meio do Teu povo venha prevalecer a harmonia, o amor, a paz, a presença suprema do Senhor, que nos guarde, nos protege, nos abençoe. Que a Tua igreja venha caminhar, ó Pai, unidos num só propósito, numa só direção, num só caminho, um ajudando o outro, e que todos venham crescer diante do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus amados irmãos, pelo lar dos meus amados irmãos, pelo, Pai amado, a oração que nós tivemos abençoado nessa madrugada. Eu quero te agradecer, ó Deus. Seja com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Poder sentar, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos já quase encerrando. Amém. Amor, por favor, nós estamos quase encerrando já. Estamos no término. Só dá um clique aqui, depois nós vamos... Vou voltar orando, só vou orar para os irmãos aqui. Culto, hoje às 18 horas, de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Assiste conosco, quem puder vir, venha participar. É o culto presencial, mas será transmitido online também, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenham um domingo abençoado na presença de Deus.